Que a neurociências e as neurocoisas invadiram o YouTube. Vamos falar sobre esse tema nesse vídeo. Nós estamos vivendo numa época, e provavelmente se você assiste YouTube, Instagram, se você está conectado no século XXI, você tem percebido que coisas relacionadas ao cérebro estão cada vez mais fortes, estão mais presentes na nossa vida, nos vídeos, as pessoas estão falando. Tem falado sobre dopamina, córtex pré-frontal, neurociências, tudo é neurocoisas, né? O neuromito, a neuro famosíssima, a neuro está cada vez mais falada. E para o leigo, quando o leigo está vendo, ele acha que ia ser uma coisa incrível, maravilhosa, que é perfeita, tem todas as respostas ali quando a gente usa termos neurocoisas, tipo córtex pré-frontal, cingulado anterior, amígdala cerebral, enfim, as diferentes áreas do cérebro que a gente for falando, dopamina, os neurotransmissores, todos esses termos de neuro, eles acabam invadindo o nosso coração e a gente gosta de explicar. Aí só para trazer um adendo desde já, eu estou fazendo uma crítica sobre esse tema, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que a neurociência não é negativa, ela não é um problema, mas a forma como as pessoas colocam a neurociências, porque muitas pessoas têm um sabor à neurociência e não conhecem de fato sobre o cérebro, não estudam profundamente sobre o cérebro, não têm uma formação ou de psicologia ou de neurociências, ou algumas pessoas acabam extrapolando o papel da neurociência. Eu acredito que é uma baita ferramenta. Fechando o adendo, esse livro chamado Eu Não Sou Meu Cérebro, muito bacana, do Marcos Gabriel, de um filósofo da mente. Inclusive esse livro está aí para você ler ou comprar, que ele é super legal, ou baixar, né, não sei, mas ele está aí na lista para você comprar esse livro. Eu tive um professor na faculdade, o professor Saulo, cara, era um gênio, um dos maiores gênios da psicologia que eu conheci. Genial, você já ganhou prêmios internacionais dentro da psicologia. Infelizmente, ele foi meu orientador e faleceu. Mas eu gosto de lembrar do que ele fala. Ele fala, olha, e esse livro corrobora muito isso. Em 1990, o governo americano do Bush começou a injetar muito dinheiro na neurociências. E ele queria que o início do século XX fosse o século XXI, o século XXI, o final do século XX e o início do século XXI fosse o século das neurocoisas, o cérebro da neurociência. E até, a princípio, é legal a gente pensar que a neurociência se desenvolveu muito, existem muitas estratégias incríveis, só que as pessoas que trabalham com a neurociência acabam extrapolando o significado disso. E para o leigo, que não entende muito, isso tem um efeito prático na vida deles, porque ele começa a achar que ele é o cérebro. E esse meu professor ele falava, olha, vai chegar um momento que as pessoas vão querer usar neuro para tudo. E é exatamente isso que está acontecendo. Neuronegócio, neuroliderança, neurocafé, neurolivro, neuro... tudo, existe neuro, mas não... neuro é só um termo associado ao cérebro, mas toma cuidado com ele. A gente está vivendo um momento de extrapolação. Eu, particularmente, eu gosto de estudar sobre a neurociência. Eu gosto muito sou apaixonado com a neurociência, acho ela é muito bonita. Mas a gente tem que tomar cuidado na hora de extrapolar. A gente fala muitas das vezes, meu cérebro me fez fazer isso, a dopamina me fez fazer isso. A gente usa isso na linguagem. Mas o seu comportamento não depende não é simplista assim. Seu comportamento não depende apenas de dopamina, não é só o córtex pré-frontal que faz você fazer as coisas. Existe uma série de componentes também psicológicos, mentais, que fazem você executar não apenas as explicações químicas, neurofisiológicas, elas importam, elas ajudam. Ter entendimento material nos ajuda a ter uma compreensão maior. Mas toma cuidado com o coach, com o guru, que fica trazendo só aspectos de neurocoisas. Porque a nossa vida é muito maior do que neuro. Nosso corpo, a nossa vida, quem eu sou, é muito maior do que o meu cérebro. E esse livro, o título é incrível. Eu não sou o meu cérebro. A gente fala muitas vezes, às vezes, pensa assim, se você perder a cabeça, perder o cérebro, você deixa de existir, né? Você morre. Mas a gente não pensa assim, se eu perder a barriga, eu deixo de existir. Eu posso ser meu cérebro, mas não posso ser minha barriga. Às vezes acontece, né? É como se a gente pegasse a parte pelo todo. Mas a sua barriga, às vezes, também contribui na sua ação. Outras partes do corpo também contribuem para a ação. Não vou falar qual parte, não. Mas você entende qual parte
algumas partes aí contribuem para suas tomadas de ações. Mas você é um ser como um todo, você é holístico, completo. E eu vou trazer algumas frases do livro que eu achei super bacanas. A primeira frase é o seguinte: ele traz um conceito do Kierkegaard sobre angústia. Pensamos aí, porém, simultaneamente, que nenhum tempo se dispôs tão rapidamente a criar metodologias do entendimento como o nosso. Ele mesmo cria mitos, ao mesmo tempo em que quer extinguir todos eles. Então nós temos o mito da neurociência. A neurociência é muito legal, galera, eu não quero falar mal, mas ela acaba se tornando um mito quando a gente dá tanto poder para ela. Quando a neurociência ela é mais forte do que tudo, que o seu comportamento, que a sua decisão é tomada só por dopamina. E a sua vida não é tomada apenas por dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que aparece no seu corpo, que aparece no seu cérebro, e ele acontece, sim, de fato, ele aparece, a dopamina aparece, mas as suas decisões elas são muito mais complexas do que puramente um neurotransmissor, uma região que é ativada no seu cérebro. Tem uma correlação com o seu comportamento, mas não é tudo. Quando a gente começa a fazer divulgação científica e fala que tudo é o nosso cérebro, que tudo é a dopamina, a gente tá passando uma informação equivocada que a maioria das pessoas não compreendem porque elas não estudaram, elas não fizeram a faculdade. Então a gente precisa ser menos simplistas, um pouco mais complexo e um pouco mais assertivo nos conceitos. A moral desse vídeo que eu quero trazer é que a neurociência ela contribui. A neurociência te ajuda a pensar, mas nem tudo é o seu cérebro. Seu cérebro é uma parte que compõe você, mas você tem significados, você tem gostos, tem predileções, você tem vontades. Nem tudo é dopamina, nem tudo é jejum de dopamina, meu caro. Se você quer mudar a sua vida, muitas das vezes você vai precisar de mudar a sua motivação. Não é só mudar o seu cérebro, reprogramar o seu cérebro. Lógico que a gente toma ações e às vezes a gente aqui no YouTube, como eu aqui como psicólogo, tem que ficar simplificando tanto, porque as pessoas precisam de clickbait para assistir o vídeo, então a gente simplifica. Mas se você assistir o vídeo como um todo, da grande maioria, até o Wesley Delanogar, você vai ver que ele é muito mais profundo do que falar só o cérebro. Ele até já comentou isso no passado, que antes ele trazia só esse fenômeno de dopamina para as pessoas clicarem mais, mas que agora ele percebe que ele traz um conceito mais profundo. Ele tem estudado, por exemplo, sobre sentido da vida. E você precisa entender que tudo é muito mais complexo do que só o cérebro. E se você precisa aprofundar nisso, que significa que você precisa desenvolver competências, desenvolver o raciocínio lógico, desenvolver a ampliação da sua musculatura cognitiva para sair da mesmice, para sair da simplificação. Principalmente se você aceita tudo que te passa na vida. Se você está aceitando esses neuromitos. E existem centenas de neuromitos. Um deles é que tudo é resolvido pela dopamina, a falácia da dopamina. Cuidado, dopamina é um mecanismo importante. Mas existem princípios profundos também da cognição, da vontade, da existência, que mexem com você e que fazem você fazer coisas que você não está observando. Então, a neurociência ela pode ser demasiado simplista, principalmente as explicações que se munem nela, sobretudo quando não tem uma base filosófica, uma base do sentido para explicar. A neurociência puramente e simples, ela não explica tudo. A gente também precisa da filosofia, a gente precisa da psicologia, a gente precisa de outros componentes. E se você quer ampliar o seu raciocínio, eu te convido a saber mais sobre a escola de competências, a minha escola, Stilt Academy. Se você precisa melhorar o seu raciocínio, se você precisa pensar para além, fora da caixa, para além do que você tem pensado e tem visto aqui no YouTube. Se você não quer ficar caindo nas falácias dos gurus na internet, se você está cansado de cair nas falácias, eu te convido, vem com a gente e entra na Stilt Academy, vai ser um prazer. Fez sentido esse vídeo? Você tem observado que os neurocoisas, os neuropessoas, esses termos de neuro estão aparecendo muito? Estão aparecendo para todo lado? Conta comigo. Se você quiser comprar esse livro, te indico, acho que é um livro que vai ser bem legal para você. Um grande abraço, meu querido, um grande abraço, até mais.